Olá corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos falar um pouco sobre treino de tiros, nomeadamente vamos falar sobre treinos de tiro mais curtos ou treinos de tiro mais longos, quando se deve aplicar cada um deles, e também vamos ver quais são as estratégias que normalmente são usadas quando estamos a usar tiros. Passamos de treinos de tiros curtos para longos ou de longos para curtos. Vamos tentar falar um pouco sobre isso. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações no sininho e deixar o vosso joinha. Vamos lá então ao vídeo. Quem pretende ser rápido, quem pretende ter uma boa velocidade, necessita de fazer treinos de tiros, porque o treino de tiros, no fundo, é nós habituarmos o corpo a correr rápido e, portanto, é essencial para quem pretende ter um bom tempo numa prova. Em termos muito resumidos, um treino de tiros basicamente é nós intercalarmos durante o treino períodos de corrida rápida ou muito rápida com períodos de descanso. Esse descanso pode ser uma caminhada, pode ser parado, pode ser um trote leve, portanto vai tudo depender de quais é que são os objetivos de cada treino. Os treinos de tiros podem ser mais curtos, por exemplo 100, 200 metros, ou então médios, 400, 600, ou mais longos, de 1 km ou 2 km, ou até mais, às vezes, para provas, para quem se está a preparar para provas mais longas. Mas também é treino de tiros, por exemplo, fartlek, que é aquele treino em que nós vamos em corrida contínua e vamos estar, por exemplo, 1 minuto a correr rápido e depois 2 ou 3 minutos a correr mais leve. E depois voltamos a correr rápido. Podemos ter de quase 100 metros até aos 2 km, até às vezes mais. Como podemos ter sempre corrida contínua e só vamos alterando um pouco a velocidade ou aumentando um pouco no fartlek, depois diminuindo. Então, quando é que nós devemos fazer treinos de tiros curtos e treinos de tiros longos? Esta é a dúvida que muitas vezes nos colocamos. E uma das nuances é, se nós estamos a focar-nos em resistência, se queremos ganhar resistência, então devemos focar-nos em treinos de tiros longos. Porquê? Porque o tiro longo vai ser um treino que vai ser feito a um ritmo um pouco mais lento do que o treino de tiros curto, porque é uma distância maior, e portanto nós estamos a focar-nos em ganhar resistência e não tanto na componente da velocidade. Se o nosso objetivo já é ganhar velocidade, por exemplo, a participar numa prova de 5 km ou algo do género, então aí já começamos a focar-nos em treinos de tiros mais curtos para ganharmos velocidade. Porquê? Porque durante aquele treino, aquele tiro curto, a velocidade vai ser muito mais elevada do que aquele treino de tiros longos de 1 km ou 2, em que nós temos que abrandar um pouco, porque senão não conseguimos fazer esses 2 km. E portanto, vai depender muito do nosso objetivo e do momento em que nós estamos da preparação para uma determinada prova. Se o objetivo é termos resistência, então não faz sentido nós estarmos a focarmos muito na velocidade. Então fazemos treinos de tiros mais longos. Se nós vamos focar-nos na velocidade, então não temos necessidade de estarmos a focar-nos em treinos de tiros tão longos, então vamos focar-nos em treinos de tiros mais curtos, porque são feitos a uma velocidade muito mais elevada. Isto está um pouco subjacente àquilo que eu já disse anteriormente, mas esta escolha em treinos de tiros mais curtos ou mais longos vai depender muito do tipo de provas em que nós pretendemos participar. Se nós queremos fazer uma maratona, então não vamos estar preocupados em fazer treinos de tiros de 100 metros. Podemos fazer, muitas vezes fazemos, mas o foco, o principal, serão treinos de tiros mais longos, principalmente em ritmos muito próximos do ritmo que pretendemos para a prova. Ligeiramente um pouco mais rápido, mas focando em tiros longos, porque é esse o objetivo da prova. É uma prova muito longa. Se nós queremos fazer uma prova mais curta, por exemplo 5 km, então aí vamos focar-nos em treinos de tiros mais curtos, o que não quer dizer que não se deixe de fazer alguns treinos de tiros mais longos, mas o foco será fazer a maior parte desses tiros um pouco mais curtos, porque precisamos de velocidade para depois imprimir na prova.
o nível de condicionamento físico do corredor também vai influenciar muito o tipo de tiros que deve fazer. Se nós estamos muito bem condicionados, estamos em grande forma, então podemos fazer treinos de tiros mais longos e até mais rápidos do que um corredor que é iniciante e, portanto, não aguenta ainda muito tempo a correr, então tem que focar-se em treinos de tiros mais curtos e, eventualmente, até um ritmo mais diminuído para se conseguir fazer aqueles vários tiros, pode ser 5, 6, 10, às vezes mais tiros que se faz numa sessão de treinos. E, portanto, o condicionamento físico do atleta vai influenciar muito também o treino de tiros e por isso é que cada corredor é um corredor e, portanto, nós temos que também ajustar o tipo de treinos que fazemos ao corredor que nós somos, não é? Os treinos de tiros longos, apesar de serem feitos a um ritmo um pouco mais baixo do que os treinos de tiros curtos, é evidente, né? Nós temos que abrandar um pouco para conseguir fazer todo o percurso, ainda por cima vamos repetir esse percurso várias vezes. Apesar disso, apesar de se correr a um ritmo mais leve do que o ritmo dos treinos de tiros curtos, pode necessitar de um maior descanso entre cada tiro, porque o desgaste é muito maior, nós estamos a correr com um período muito mais largo e, portanto, podemos necessitar de fazer uma pausa um pouco maior. Ao contrário dos treinos de tiros curtos, em que, como o tiro é muito curto e é muito rápido, nós fizermos depois uma pausa muito grande, o que vai acontecer é que depois nós fazemos uma recuperação, quer da pulsação, quer do nosso cansaço, da nossa fadiga, que depois faz com que o treino de tiros não seja tão efetivo. Porque o objetivo não é, com o descanso, não é fazermos uma recuperação completa, é mantermos algum cansaço, alguma pulsação elevada, para depois voltarmos a correr já com algum cansaço. Então, agora surge a dúvida que também é muito frequente entre corredores, que é: nós estamos a várias semanas da prova ainda, estamos no início, vamos começar a fazer treinos de tiros, então devemos começar por treinos de tiros curtos e depois vamos aumentando a distância dos tiros ao longo da preparação, ou fazemos exatamente o contrário, começamos com tiros longos e vamos diminuindo a distância dos tiros ao longo da preparação. Esta é uma questão que é muito interessante e não há uma solução exata e definitiva sobre isto, porque vai depender muito do corredor que está em causa e dos objetivos que existem para aquela prova. Vamos focar-nos agora naquele aumento progressivo de dimensão do tamanho dos tiros, ou seja, começamos com tiros curtos e passamos para tiros mais longos. Essa estratégia é muito útil para quem pretende ir ganhando mais resistência, ou seja, vão começando com treinos de tiros mais curtos, porque são relativamente mais simples de fazer, até podem não fazer a uma velocidade muito elevada, mas como podem ter o objetivo de ir ganhando resistência ao longo da preparação, então começam com treinos de tiros mais curtos e conforme vão ganhando mais condição física, então vão aumentando a distância dos tiros. E essa é uma estratégia que pode ser bastante efetiva. Essa estratégia é muito boa para quem pretende evitar algum tipo de lesões, porque nós, ao começarmos com treinos de tiros mais curtos, que são treinos assim um pouco agressivos para o corpo, se progressivamente nós formos aumentando a distância dos tiros, então vamos também preparando os músculos, os tendões, as articulações para o próprio treino e, portanto, há uma menor probabilidade de terem lesões por causa desse tipo de treinos. Além disso, também vos vai permitir melhorar a vossa técnica de corrida. Porque se vocês começam com treinos de tiros curtos, não há um cansaço tão grande e então conseguem focar-se um pouco na técnica de corrida durante aqueles 100 ou 200 metros ou 400. Agora, se fizerem um treino de tiros de 1 km e começam no início do tiro a focar-se
na técnica, mas passado 100 ou 200 metros já estão tão cansados, e então já correm de qualquer maneira. E portanto, se vocês começarem com treinos de tiros mais curtos, há uma maior probabilidade de depois, quando chegarem aos treinos de tiros mais longos, já conseguirem fazer com uma boa técnica de corrida. E portanto, esta também é mais uma das vantagens de começar com treinos de tiros curtos e depois ir avançando para treinos de tiros mais longos. Agora vamos falar da estratégia ao contrário, que é começarmos com treinos de tiros longos e ao longo da preparação nós irmos diminuindo a distância desses tiros. Vamos ver quais é que são as grandes vantagens dessa estratégia. Essa estratégia é muito útil para corredores de longas distâncias, porque logo desde o início estão a focar-se na resistência, na força e portanto começam logo com treinos tiros mais longos e depois, conforme vão ganhando a própria resistência, então vão diminuindo a distância, mas para depois começarem a focarem-se mais na velocidade, porque a resistência já a têm, então agora começam aos poucos a focarem-se na velocidade. E essa é uma das grandes vantagens, que é, ao começarem com treinos longos, treinos de tiros longos, 1 km, 2 km, vão conseguir progressivamente focar-se na velocidade, começando em tiros mais longos, em que vamos fazer a uma velocidade um pouco mais reduzida. E, portanto, nós muitas vezes ainda não estamos preparados para correr a altas velocidades, então começamos com treinos longos e depois vamos diminuindo o tamanho do tiro para depois então progressivamente irmos focando na velocidade. Essa estratégia também é muito boa para haver uma recuperação ou um reforço mental do corredor, porque ao começar com treinos longos, treinos de tiros longos, vão conseguir ter uma força mental para depois, com o avançar da época, vão avançar da preparação, em que vão depois focar-se na velocidade, já estarem mentalmente muito fortes para conseguir fazer os treinos muito rápidos, depois com maior facilidade. Pronto, eu já vos expliquei mais ou menos como é que são as distâncias dos tiros, como é que nós evoluímos do início para o fim, que pode ser de uma forma ou de outra, nada está totalmente correto, nada está totalmente errado, depende muito de cada corredor, depende muito da própria metodologia de treino de cada treinador, das preferências do corredor, portanto isto tudo vai depender muito de cada atleta. E portanto, basicamente era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Espero que tenham ficado cientes da importância de fazer treinos de tiros. Treinos de tiros é muito importante para quem quer correr rápido. Tentem fazer sempre, não é tentem, devem fazer sempre um aquecimento antes do treino de tiros. Após o treino de tiros, no final, devem descansar ou no dia seguinte fazer treino regenerativo, um treino mais leve, mais curto. Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam o canal, ativem as notificações e deixem o vosso joinha. Este é um vídeo muito importante sobre tiros que vos ajuda a escolher o tipo de treinos que devem fazer, se devem fazer mais curtos, mais longos, e portanto julgo que é muito interessante. Subscrevam, partilhem com os vossos amigos e até à próxima.